Vocês são o quinto ano preferido da minha vida, o meu quinto ano preferido de 2020. Tivemos juntos semana passada, foi ótimo. Adoro ver vocês, adoro as respostas. É muito bom ter aula ao vivo. Infelizmente, não pode ser toda semana, meu quinto ano querido. Mas estou aqui eu de novo com uma aula gravada com os objetos de conhecimento da Unidade 10 para nós continuarmos a construir tudo que é importante no universo artístico. Prontos para começar uma nova unidade, então? Unidade 10. Para começarmos essa unidade, lembrando que eu ainda estou recebendo a atividade da semana anterior, não se esqueçam de fazer, fotografar e mandar para o professor. Nós vamos compartilhar com vocês aqui uma apresentação que eu baixei em PDF. Eu resumi aqui os objetos do conhecimento contidos nas páginas 72 a 89 da unidade 10, e a unidade se chama O Teatro Cheio de Estilos. Nós vamos recapitular a origem do teatro, vamos conhecer gêneros teatrais diferentes e vamos realizar as atividades correspondentes dessa semana, ok? Essa ilustração é um mosaico romano que mostra duas máscaras teatrais, uma representando o deus Dionísio e uma máscara representando uma personagem feminina. Bem, vamos pensar nas origens do teatro. Sabemos que começou na Grécia por volta dos séculos 6 e 7 a.C. Nessa época, o pessoal, os atores, usavam grandes máscaras para representar a emoção dos personagens. Então, se era um personagem triste, uma máscara triste; se era um personagem assustado, a máscara teria uma expressão facial correspondente, certo? Eles representavam, assim, deuses e pessoas. O teatro ele começa como uma homenagem ao deus Dionísio, que é esse dessa imagem preto e branco, esse ser representado por um homem, né, barbudo, assim, que é o deus da vegetação, do vinho, dos frutos, entre outras coisas. Normalmente ele é representado segurando um cálice e adornos de folhas de parreira e cachos de uva, porque ele era o deus do vinho. Aqui embaixo a gente vê as ruínas da Grécia Antiga. Prosseguindo, nós vamos nos lembrar que as festividades que ocorriam para louvar o deus Dionísio aconteciam em diferentes épocas do ano e aliavam aspectos políticos e religiosos, e elas serviam para deixar a sociedade grega mais unida. Em muitas dessas celebrações haviam concursos teatrais, e esse foi o berço para o surgimento de alguns gêneros literários e teatrais, como a comédia, a tragédia e o drama. Guardem bem essas duas palavras, tragédia e comédia, porque nós vamos falar delas daqui a pouquinho. Essas são ruínas de um teatro grego. Milhares e milhares de anos. Para representar um deus ou alguma outra personagem, além da atuação, é necessário que o ator ou atriz usem roupas ou usassem roupas, figurinos, adornos, para compor a aparência do personagem, para caracterizar o personagem. Esses detalhes são chamados de teatralidades, ou seja, elementos teatrais que, junto com as danças, são formas de representar elementos importantes de uma história. Nós vemos aqui a representação da rainha de Copas em Alice no País das Maravilhas. Mas, teatralidade não era exclusividade dos gregos. Em todas as partes do mundo, mesmo antes de existir o teatro como os gregos o formaram, com palco, plateia, figurino, texto, todas as sociedades ao redor do mundo já tinham rituais com características teatrais, como essa tribo africana, por exemplo. Certo? O teatro, para os gregos, era muito, muito importante, porque o teatro funcionava como um jeito de explicar o pensamento geral da sociedade, o comportamento dos deuses, o comportamento das pessoas, e o teatro era importante porque fazia os gregos pensarem. Algumas histórias daquela época se tornaram peças teatrais e até hoje são encenadas. Eu, por exemplo, assisti uma peça com uma atriz que eu vou mostrar daqui a pouquinho, chamada Andréa Beltrão. Ela fez muito tempo uma série na Globo chamada Tapas e Beijos. É uma atriz excelente. E ela representou num monólogo, que a gente também vai aprender o que é hoje, um texto grego clássico chamado Antígona. O professor foi ver, era uma pessoa só no palco, só uma atriz, e eu fiquei de queixo caído de tão boa que foi a representação dela. E de tão bom que é o texto. Agora, há pouquinho eu falei que vocês tinham que gravar duas palavras que se relacionam com a origem do teatro e a origem do teatro grego. A tragédia e a comédia.
A primeira, ou o primeiro gênero teatral grego que nós vamos conhecer é a tragédia, que está aqui. Nós temos uma escultura que ilustra o roubo feito por Prometeu do fogo que pertencia aos deuses e que ele trouxe para os humanos. Vamos ver como é que isso funcionou dentro dessa peça? Quem escrevia textos dramáticos na sua época foi um dramaturgo chamado Ésquilo. A sua obra Oresteia ajuda a explicar como as leis são importantes para uma sociedade, por exemplo. Mas ele escreveu também uma peça chamada Prometeu Acorrentado. Nessa peça, ele mostra a origem do fogo, que o pessoal da época não sabia qual tinha sido. Nessa história, Prometeu é um titã que rouba o fogo de Zeus e entrega para os seres humanos. E por isso, Zeus pune Prometeu de um jeito terrível. Esse resultado do roubo, a punição, dão o tom dessa peça de Ésquilo. Por isso ela é chamada tragédia, porque acontece algo muito trágico que faz a plateia pensar. Mas havia outro estilo ainda que a gente vai ver daqui a pouquinho. Essas duas obras que nós mencionamos são exemplos de tragédia. A tragédia foi o primeiro dos estilos teatrais. Normalmente, numa tragédia, o personagem acaba se envolvendo numa situação terrível e essa situação afeta tanto a ele mesmo quanto as outras pessoas. Nem sempre as tragédias acabam bem. Aliás, raramente elas acabam bem. Mas sempre apresentam para a plateia uma lição a ser aprendida. Mas o segundo estilo é chamado comédia, que a gente ilustrou aqui com uma máscara sorridente. Bem, ele também é um gênero clássico grego. Nasceu um pouco depois das tragédias. As comédias também apareceram nos festivais que eram realizados anualmente em honra ao deus Dionísio. No entanto, claro, as comédias são muito mais leves, mais bem-humoradas. Enquanto as tragédias lidavam com personagens religiosos ou com os mitos, as comédias mostravam traços engraçados dos seres humanos e as máscaras e os figurinos eram mais exagerados que nas tragédias. Os autores das comédias escreviam sobre situações que envolviam os políticos e até mesmo eventos históricos, além de apresentar uma linguagem que era mais acessível para o povo. Como tinha uma linguagem mais fácil de entender, o povo acabou preferindo as comédias do que as tragédias. Quem que escrevia a tragédia na época? Aristófanes, representado aqui nessa escultura, foi um dos dramaturgos mais importantes das comédias gregas. Ele é autor de As Vespas, que é uma obra que mostra as falhas do conjunto de leis da Grécia antiga, e por essas leis serem falhas, elas causavam muita confusão. Então ele escreveu uma peça a respeito para mostrar como a interpretação das leis gregas podia criar situações muito engraçadas. Agora pensa aí você, e me coloca a tua resposta na página 76. As obras clássicas Oresteia, de Ésquilo, e As Vespas, de Aristófanes, falam do mesmo assunto, falam de leis. Bom, Oresteia é uma tragédia. Já As Vespas é uma comédia. Se você fosse assistir, qual você assistiria? Oresteia, que é uma tragédia, ou As Vespas, que é uma comédia? O assunto é o mesmo. Leis gregas. Anota a sua resposta na página 76, tira a foto e me manda. Quero saber a tua opinião. Muito bem. Para um ator interpretar um personagem no teatro, nos dias de hoje, ele tem que se preparar de muitas formas para compor esse personagem. Então ele começa lendo o roteiro da peça, além de outras representações que ele já possa ter visto. Então ele assiste um filme que mostra o mesmo personagem, ele lê um livro, ele vai se abastecer de informações sobre o personagem que ele vai representar. Quando esse ator chega no palco, ele deixa de ser quem ele é, ele passa a ser o personagem que ele vai representar. Um ator na Grécia Antiga, por exemplo, não podia representar um personagem na tragédia com o mesmo tom, com a mesma pegada de uma comédia. Não combina. Da mesma forma, não seria adequado representar o Visconde de Sabugosa, lá do sítio do Pica-Pau Amarelo, como se fosse uma cenoura, por exemplo, quando, na verdade, ele foi feito a partir de uma espiga de milho. Tem que combinar os elementos, correto? A partir daqui, nós vamos conhecer gêneros teatrais. Vocês se lembram que nós falamos de gêneros teatrais dias atrás. Inclusive, esse foi um dos objetos do conhecimento da nossa avaliação. Lembram? Existem vários gêneros que se desenvolveram no Brasil, no teatro, desde a chegada dos jesuítas. Aqueles que você lembrar, anota para mim na página 78, lembrando que o que você anotar na página 78, você vai tirar foto e mandar para mim. Existem elementos que vão ajudar o ator a compor o seu personagem. Cenário e figurino são dois deles.
Então, por exemplo, da mesma forma que a atuação do ator é importante, o figurino e o cenário também vão ajudar a plateia a se transportar para dentro da apresentação, a se envolver com a apresentação. Os figurinos são esses aqui, por exemplo. Nós temos aqui figurinos de Harry Potter e nós temos aqui um cenário de um castelo. E tudo que for usado de figurino e de cenário que fizer a peça ficar melhor ambientada, melhor vai ser. Então, por exemplo, você vai assistir uma peça que se passa num castelo. Quanto mais elemento de castelo tiver, melhor você vai entender a peça e mais envolvido por ela você vai ficar. Certo? Mas, finalmente, chegamos aos estilos do teatro. E é sobre isso que nós vamos falar, certo? Nós vamos falar sobre musical, sobre teatro de rua, sobre monólogos, esse eu assisti, foi sensacional, e sobre a pantomima. Bora lá? O Pro vai resumir rapidamente cada um deles para vocês. Um gênero teatral que nós vamos conhecer é o musical. Esse tipo de apresentação geralmente tem cenários muito elaborados, que se movimentam, cenário que sai, cenário que entra. O último que eu assisti era uma casa que girava no palco. Impressionante. Esses musicais, eles têm um lugar assim onde eles são encenados com muita frequência, com muita qualidade, que é a Broadway, que é uma rua de Nova York, nos Estados Unidos, que tem um monte de teatro que apresenta um monte de musical ao mesmo tempo. Esses espetáculos são superproduções, nas quais os palcos e os cenários são muito, muito elaborados, são grandiosos mesmo. Tudo combina com tudo. O musical combina com o figurino, que combina com a iluminação, que combina com o efeito sonoro. É uma produção de alta qualidade. Normalmente, eles usam muitas outras linguagens artísticas. Então, eles usam o próprio teatro, a música, a dança, as cenas podem ser faladas, mas, em determinado momento, os personagens deixam de falar e apenas cantam parte da narrativa. Mas nem só de Broadway vive o teatro. O teatro pode ser apresentado na rua, por exemplo. Às vezes, as possibilidades da peça não cabem num teatro, então elas ocupam as ruas e praças. Então, muitas vezes, quando você vê uma peça como essa que eu apresentei nesse slide, você está observando um ator, né? Está participando, está observando uma peça, apreciando uma peça, e ali o ator depende muito mais dos figurinos e da sua própria atuação, da sua própria voz e gestos, do que de um cenário, por exemplo, que não vai existir. Então ele vai depender do figurino, da voz, da gesticulação, da expressão facial para convencer quem está sentadinho ali na rua assistindo a apresentação. O legal é que numa apresentação de teatro de rua, o ator pode interagir com você. E, de repente, ele cria uma coisa inteiramente nova a partir dessa interação que ele tem com a plateia. E daí surgem cenas inesperadas, muitas vezes. E o legal é que daí você não precisa ir para dentro do teatro. Você tem acesso onde você estiver, independente de você ter dinheiro para entrar num teatro ou não. Mais um gênero teatral? Esse é chamado, tem um nome diferente, é chamado monólogo. Vamos descobrir o que é monólogo primeiro. Às vezes o ator ou a atriz podem ser responsáveis sozinhos por uma peça de teatro. Às vezes uma peça de teatro tem um ator só, ou uma atriz apenas, como é o caso de Antígona, que eu coloquei a imagem aqui para vocês. Quando tem só um ator ou só uma atriz, não tem mais ninguém, esse gênero teatral é chamado de monólogo. É muito difícil de fazer, porque o ator tem que ter uma grande capacidade de gesticular, de usar a voz, de indicar mudança de emoção ou de movimento na peça. Tem dois tipos de monólogo, conforme a gente colocou aqui. Durante o monólogo, o ator pode conversar com o público, que expressa pensamentos e sentimentos da personagem, portanto, ele exterioriza isso. Ou pode ser uma conversa interior dele com ele mesmo, ou seja, ele não interage com a plateia, ele não conversa com a plateia. Quando ele conversa consigo mesmo, isso é chamado de solilóquio. Ok? Agora, uma peça precisa ser inteiramente um monólogo? Não. Uma peça pode ter uma cena que é um monólogo, conforme eu explico aqui a seguir. Ó. Esse é um ator chamado Edwin Booth, um ator americano, que interpretou uma peça de Shakespeare, que eu acabei de conhecer com o quarto ano, chamada Hamlet. E uma das cenas é um monólogo. Nessa cena dessa peça chamada Hamlet, do William Shakespeare, ele começa o monólogo com uma frase que é muito conhecida, vocês vão ouvir muito ainda. Diz assim: ser ou não ser,
Eis a questão. Com essa frase, ele dá início a um monólogo, que é um trecho desse drama. Só que a peça não é inteira um monólogo, só essa cena. Depois, o personagem interage com outros personagens numa história muito complexa. E, finalmente, chegamos à pantomima. Vocês estão vendo aí, simplesmente um dos pantomímicos ou mímicos mais famosos do mundo. Um dos chamado Marcel Marceau, que é um francês. Vocês estão vendo que a sobrancelha é bem marcada, o rosto é bem branco, a boca pintada de vermelho, sombra ao redor dos olhos. Muito bem. Segura essa imagem. A pantomima é um gênero teatral em que o ator usa apenas o seu gestual para dar sentido à ação e representar situações. Nesse gênero, ele não pode falar, ele não pode emitir som nenhum, certo? E ele não conta com nenhum objeto de cena na sua atuação. Então é só ele, e ele vai fingir que os objetos existem, e ele também não vai empregar nenhuma vocalização, ele não vai falar nada, não vai emitir som nenhum. Ele vai contar a história só com a sua gesticulação e com as suas expressões faciais. Por isso que o gestual desse ator é extremamente importante. E esse gestual é conhecido como mímica. Ele tem que ter uma grande capacidade criativa mesmo. Ele é chamado de mímico ou de pantomimeiro. E ele precisa representar uma variedade de elementos e situações só com o corpo e com a sua expressão facial. Normalmente ele usa essa maquiagem que a gente vê aí. Nós vamos, inclusive, enviar para vocês uma cena em que esse ator francês ele representa um sketch dentro de um filme que é muito legal. Posso mandar até mais de um para vocês entenderem como funciona o trabalho de um pantomimeiro ou mímico, ou mimo, ok? Mãos à obra, atividades na página 84, que são: marque com o X na número 1 as afirmativas corretas, X só nas que são verdadeiras, pode olhar no material didático, pode reler, pode assistir a aula de novo. Depois, com suas palavras, explique as diferenças entre tragédia e a comédia grega, usando uma obra estudada no texto para exemplificar sua resposta. Então vamos lá. Explique o que é tragédia e cita uma tragédia. Tem lá no texto. E depois, explique o que é uma comédia e cite uma comédia. Eu lembro de cabeça, mas eu não vou contar para vocês, não. Na página 85, nós vamos criar um trabalho plástico, lembrando que esse é o símbolo do teatro, uma máscara feliz e uma máscara triste. Eu estou falando assim porque eu botei um dente aqui, então eu estou falando meio enrolado, tá? Difícil, vou tomar água aqui, peraí. Ótimo. Cada uma representa um gênero do teatro grego, a tragédia e a comédia. Agora você vai inventar um novo símbolo para o teatro, na página 85. Você pode recortar várias imagens de revista e fazer uma composição aí na página 85, fotografar e mandar para o professor. Ainda na página 85 tem uma atividade para completar as frases com as palavras corretas e finalizamos aqui, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, eu estou aguardando as atividades. Se você não fez, faça, porque isso vai fazer com que todo o conhecimento construído se solidifique aí na cabecinha de vocês, tá bom? E mude o jeito da gente olhar para o mundo. Um beijo grande para vocês, estou com saudade, quem sabe a gente está logo, logo junto. Se cuidem, por favor, para que isso aconteça. Abração.